Olá, meus amores, aula de geografia, conteúdo, o trabalho. Então, todos nós precisamos, de muitas coisas, como, por exemplo, alimentação, vestuário, cuidados médicos, descanso, casa para morar, diversão, estudo e entre outros. Então, para que você tenha tudo isso, seus pais, eles precisam trabalhar. Então, as pessoas trabalham para ter as coisas de que precisam para satisfazer suas necessidades. E os adultos trabalham para sustentar a si mesmo e as pessoas, que são seus dependentes. E dizemos que uma pessoa é profissional ou tem uma profissão quando se preparou para realizar um determinado tipo de trabalho. Hoje, todas as profissões ela deve ser respeitada pelas pessoas, pois a sociedade necessita de todos os tipos de profissional, para desenvolvimento e progresso do país. Os trabalhadores ele podem exercer suas funções em empresas privadas ou públicas. Então, as pessoas que trabalham em empresas ou firmas privadas desenvolvem as mais variadas funções. Geralmente, o empregador assina a carteira de trabalho, especificando o salário e a função que o empregado exerce dentro daquela empresa. E esse tipo de funcionário que recebe ao final de cada mês seu salário é conhecido como assalariado. E as pessoas que trabalham para o governo são conhecidas como funcionário público. Então, ainda existem pessoas que resolvem trabalhar por conta própria. Elas são livres em relação ao horário e à forma de trabalhar. E por isso são chamadas de profissionais liberais ou autônomos. Atualmente, é muito grande o número de profissionais liberais. Eles trabalham nas mais diversas profissões, O pedreiro é um tipo de profissional que pode trabalhar por conta própria, Os artistas plásticos, os pintores. Então, os trabalhadores, eles exercem sua profissão por muitos anos e depois eles precisam, descansar. Eles se aposentam e recebem um dinheiro pelo tempo, de trabalho realizado, mas muitos desses aposentados, eles precisam continuar trabalhando, para completar a renda familiar. Então, as atividades humanas, elas variam conforme as características do espaço geográfico, em que vivem as pessoas, que vão desde atividades extrativas, como a pesca, a coleta, e passando pela agricultura, como o cultivo de arroz e feijão, até as atividades industriais e de serviço, como a fabricação de carros, e os supermercados, que oferecem o produto já fabricado para o nosso consumo. Então, na atividade da página 54, leia o poema com atenção, O Vendedor de Cocada. Lá vai o vendedor de cocada com seu tabuleiro, pano branco na cabeça. Lá vai o vendedor de cocada, vendendo um mundo de coco. Cocada branca ou queimada para a vida ficar mais gostosa. Lá vai o vendedor, um tabuleiro na cabeça, adoçando a calçada. Então, este poema, ele mostra um tipo de trabalho que podemos encontrar nas ruas dos bairros. Você já observou as pessoas que trabalham nas ruas do bairro onde você mora? Então, vocês vão observar alguns profissionais que trabalham na rua dos bairros. Vocês vão circular aquele em que encontra no seu bairro. Qual desses vendedor você encontra no seu bairro? Vocês vão circular. Lá no segundo quesito, vocês vão observar as fotos de profissionais. Então, seus familiares,
Eles desempenham algumas das profissões mostradas nas fotos? E qual? Na letra A, qual é a profissão que está à direita da profissão de médica? Letra B, quais instrumentos esse profissional usa para realizar seu trabalho? Como a ajuda, com a ajuda de um adulto, escreva o nome do salão em que você costuma cortar seu cabelo. Então, hoje é o aniversário da mamãe. E para comemorar, vamos a um restaurante para jantarmos. Então, faça um X no nome do profissional que vai nos atender na mesa. É um garçom? É uma costureira? É um policial? E lá no terceiro quesito, preencha a tabela com as profissões que podemos encontrar nos ambientes de trabalho abaixo. Na escola, né? Quais são as profissões que encontra na escola, na padaria, no hospital? Na letrinha A. Os ambientes de trabalho e as profissões da tabela, eles são mais comuns na cidade ou no campo? Né? Essas pessoas existem mais na cidade, esses profissionais, ou no campo? Na letra B, você conhece alguém que trabalha em algumas das profissões da tabela? E qual profissão? No quarto, veja a imagem abaixo e responda as perguntas. O que as crianças estão fazendo? Na letra B, você concorda, né, que uma criança trabalhe e por quê? Letra C, o que você acha que a criança deve fazer para no futuro serem bons profissionais? Lá no quinto quesito, temos assim: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, né? Discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, e sendo punido na forma da lei. Qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, né? Isso aí está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 5º, né, do ECA, aquele que a gente estudou na aula anterior. Lá no quinto quesito, a exploração do trabalho infantil é um problema social, né, e está presente em todos os países do mundo. Mas como resolvê-lo, né? Como vivem as crianças exploradas e como evitar o trabalho infantil, né? Vocês vão dar a sua sugestão. O que devemos fazer? Lá no sexto quesito, vocês vão observar as imagens abaixo e depois escrevam, né? A que atividade econômica cada um se refere? Você pode se basear pelo quadro abaixo. Lembra da atividade extrativa, né? Questão da pesca, da coleta, a agricultura, atividades industriais, né? A prestação de serviços. Lá no sétimo quesito, circule os trabalhadores da cena. No oitavo, escreva o que você entende por trabalho. No nono, vocês vão encontrar o nome de 5 profissionais que trabalham no ambiente hospitalar. Né? Temos vendedor, cabeleireiro, médico, designer, faxineiro, escritor, nutricionista, encanador, entre outros. No décimo quesito, vocês vão observar a cena e marcar o trabalhador que não pertence a esse ambiente. Né? Observe direitinho, certo? Tenha uma boa aula. Fique com Deus. Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau.